Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Só Mídia. Eu sou a Ana Júlia e tô aqui com a Maria Beatriz. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o rap e a história dele. E para isso a gente trouxe o Felipe e o Thiago. Salve, salve, rapaziada. Boa noite. Então, para começar, a gente queria entender um pouco mais sobre a história do rap e as origens dele. E a gente queria saber o que vocês têm para dizer pra gente. Então, o rap surgiu em 1970 nos guetos afro-americanos, lá em Nova York, em Kingston e também em Bronx, por aí. E basicamente é uma junção da cultura afro-americana com a jamaicana, que tinham lá os griots e as griotas, que falavam as verdades, assim, tipo, tal planta é bom pra tal coisa, essas coisas, em cima de uma batida. E aí o pessoal pegou isso daí e começou a falar a verdade, tipo, sobre o bairro, assim, porque era muito marginalizado e tudo mais. E aí falando, tipo, o que a gente tá vivendo, o que a gente tá sentindo e tudo mais. Colocar um sentimento em forma de música, com uma batida de fundo. Exatamente. Entendi. O rap, ele cresceu muito até os dias de hoje, né? E, tipo, por que você acha que isso aconteceu? Tem algum motivo específico? Eu acho que é porque, tipo, o pessoal se identificou bastante, sabe? E teve uma época também, se eu não me engano, em 1980, que teve um cantor famoso chamado James, que ele era famoso pelo funk, era como se fosse o Michael Jackson do funk lá dos Estados Unidos. E ele fez um rap, o Afrika Bambaataa, que é um dos considerados pais do hip hop, do rap, ele que criou o termo hip hop. Ele convidou o James pra fazer uma música e todo mundo começou a escutar, porque o cara já era famoso e fazendo um negócio que, tipo, tinha 10 anos que tinha ali e pouca gente escutava, começou a escutar bastante. E aquela parada de pertencimento também, né? A pessoa que não tem muito essa música que fala sobre sistema, fala sobre marginalização da periferia e tal, as pessoas se sentem, caraca, tá falando sobre mim, vou começar a escutar. Então, assim que cresceu e não para de crescer. Até hoje é assim. Elas se sentem representadas pela música, sim. E além da música, né? Existe algum significado por trás do rap, tanto socialmente quanto culturalmente? Acho que desde o nome, né? Que rap significa ritmo e poesia em inglês. E eles falam bastante sobre, tipo, tudo que tá acontecendo na vida e criticam bastante, várias críticas sociais e tudo mais. Eu acho que essa ideia de, tipo, falar o que você tá sentindo, assim, sendo oprimido às vezes, você fala o que você tá sentindo com isso. E até mesmo colocando na letra culturas, diferentes religiões também têm letras. Tem vários versos do Racionais, por exemplo, que tem orixás, por exemplo. E então isso também culturalmente, socialmente, as pessoas olham e aquela parada do pertencimento de novo. É assim que cresce, as pessoas se sentem representadas e várias culturas, tribos, diferentes letras, mas no mesmo sentido de ter alguma coisa para falar, alguma coisa para criticar, alguma coisa que está insatisfeita. Então, é assim que cresce culturalmente e socialmente. Sim, vocês conseguem descrever um pouquinho a evolução do rap, as tendências no mundo, dos dias atuais? Então, atualmente dá muito para falar sobre o trap, que é uma vertente do rap, que nasceu nas periferias também de Nova York. E o sentido do trap, na armadilha do inglês, era uns lugares perigosos, onde as pessoas ficavam e faziam um estilo de música diferente. Um estilo de música mais agressivo, né, às vezes não falando sobre a letra, assim, tendo um ritmo e uma poesia. Então, atualmente, tem vários exemplos do trap que cresceu aqui no Brasil, vários eventos também, vários festivais de trap. E também tem outros como Batalhas de Rima, que também está crescendo, muito tempo crescendo, e outras vertentes também de rap. Essas são várias tendências que atualmente não param de crescer. Tem algum artista que vocês gostam de escutar? Do trap, do rap? Tanto faz. Eu gosto mais do rap mais convencional, antigão mesmo, Racionais e tal. Mas também escuto o Recai de Mob, que é trap brasileiro. Também tem o trap gringo, que foi o primeiro. Então, Travis Scott, tem o 50 Cent, tem todos esses. Também eu escuto, mas prefiro mais o rap mais clássico. E você, Thiago? Thiago? Também curto mais o rap mais clássico, assim. Só que dos artistas atuais, assim, eu tô curtindo bastante também, tipo, mano, como é que tá trazendo a letra o Veig, esse povo aí, sabe, mais novo, que tá trazendo as letras novas e tudo mais. Sim. E falando nisso, quais foram as figuras mais importantes para moldar o rap realmente, assim, ao longo dos anos? Então, aqui como exemplo no Brasil, que eu sei mais da história, tem a história do São Bento, que as pessoas se reuniam lá no centro, na estação São Bento mesmo, diversas pessoas, e faziam grafites, batalhas de rap, música e tal. E de lá saiu muitas pessoas famosas no rap, como o Taíde da Rima, os Racionais também eram de lá, Sabotagem, todo mundo que é mais antigo no rap nasceu de lá, que era no centro. Então, assim que cresceu, foi nessa que todo mundo ganhou visibilidade. E o Thiagão pode falar um pouco mais sobre a origem mesmo. Então, na gringa tinha bastante do Kool Herc e do Afrika Bambaataa lá do início,
que eles foram considerados os pais do rap, do hip hop e afins. E eu acho que o dos mais famosos, assim, tem o Tupac, Notorious Big, Eminem. Esse povo daí, tipo, foi bem considerado, assim, sabe? Porque eles trouxeram o rap um pouco mais pro lado mais conhecido, assim, também. O rap ele é difuso na sociedade, né? Mas eu acho que ele ainda é considerado uma subcultura. Por quê? Tipo, por que vocês acham que ele ainda é considerado? Por tratar de letras, às vezes, marginalizadas, falando mal sobre polícia, falando a favor de drogas, fazendo apologia. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que acham que são marginais, são pessoas que não são do bem, não são da sociedade, e está totalmente errado, tanto que o governo Lula atualmente ele considerou o hip hop como a cultura brasileira no manifesto. E é isso, pessoas mais antigas que não têm essa visão, têm a visão totalmente destoada do rap, acha que não deve ser comercializado, aparecer em TV e tal, por isso que ainda continua como uma subcultura. Mas, ao longo do tempo, cada vez mais subindo. Antigamente era muito pior. Agora está sendo mais incluso na sociedade, uma cultura mesmo. Mas ainda continua um pouquinho na subcultura com pessoas que têm uma visão meio errada. Normalmente que tem mente mais fechada, assim, né? Quem, tipo, não aceita as ideias novas. Exato. Porque, querendo ou não, são assuntos polêmicos, né? Então, acho que algumas pessoas ficam... E falando nisso, o rap ele foi muito mal visto do começo, né? Vocês acham que ele ainda tem uma importância e alguma coisa que ainda impacta a nossa sociedade de alguma forma? Sim, com certeza. Tem letras falando muito sobre o passado do governo Bolsonaro. Então, tem várias letras que falaram sobre a passado do governo dele, falando mal sobre. MC-Cídio, por exemplo, no Brasil com quem falou bastante sobre. MC-Cídio é um exemplo. Tem várias outras críticas. Então, são críticas atuais que eles fazem por agora e cada vez se renova mais. Cada vez que acontece alguma coisa, uma pessoa faz uma letra em cima de uma batida e aí se torna uma música. Às vezes pode viralizar, pode não viralizar, como as pessoas underground. E assuntos totalmente atuais, que representam uma dor da pessoa. Então, ela está insatisfeita, como, por exemplo, a polícia subindo no morro e matando pessoas inocentes. A pessoa vai lá e fala. Entendeu? Então sempre vai ser um assunto atual, sempre vai ser uma dor da pessoa. Pode ser uma pessoa antiga, uma pessoa nova, mas sempre vai retratar uma dor da pessoa. E querendo ou não, vai além da música, né? Exato. Eles não fazem só uma letra, eles o sempre rap. têm alguma coisa por trás. O rap é uma cultura que vai além só da música, é um estilo de vida, assim, tipo, tem desde música, vestimenta, essas coisas tudo engloba o rap. São pautas importantes. Tanto, por exemplo, Racionais, se fosse só uma música, seria 3 minutos, mas a maioria das músicas deles tem 8 minutos, 11 minutos. Sim. A então, música tipo, do Jesus Chorou, 8 minutos. Capítulo 4, versículo 3, tem 12 minutos. E tem os clipes também, né? Exato, Os clipes tem os são clipes bem... que e demora tipo mais. assim, os Racionais, por exemplo, que ele tava citando, foi uma das primeiras músicas a ter mais de 5 minutos a tocar no rádio, assim. E foi, tipo, por pedido, porque se fosse esperar por dinheiro e tudo mais, os outros, não iria aparecer. Aí, tipo, muita gente pediu e falou, opa, vou lucrar aqui tocando essa música e foi. E são 8 minutos só de história, só falando sim. sobre vivência. Sim. Por isso vendeu milhões e milhões de discos na época, fez o maior sucesso, porque todas as pessoas da periferia, principalmente do Capão Redondo, onde é o Mano Brown, totalmente se sentiam representados. Não tinha muito uma pessoa que falava desse jeito, que falava tanto a língua deles. Então, fez um sucesso inenarrável. Sim, eu acho que foi por isso que ele cresceu mesmo. As pessoas se identificaram com a música. Elas foram ouvindo e falaram, pô, é minha realidade, eu tô vivendo isso, Sim. sabe? É uma música que retrata o que eu tô vivendo. Não fala só de luxo, de coisas que eu não tenho acesso. Sim, sim. E que, na verdade, eu acho que retrata até a vida, assim, da maioria, né? Porque falam que é minoria, mas eu acho que é a maioria das pessoas que não tem essa vida de luxo que ela acabou de falar, por exemplo, nas músicas. Sim, às vezes quer ter uma vida assim, fala de luxo, fala da vida boa, mas não realmente passa isso. Então, realmente passa um sentimento, passa a vontade de querer estar nesse lugar das pessoas de classe A, mas que normalmente está em periferia. E essa é a verdade. Realmente a maioria das pessoas que falam sobre isso está na periferia e não tem nenhum problema. Mas é aquilo. Quando fala sobre a verdade, fala sobre a periferia, os problemas ocorrentes na periferia, aí sim, história de verdade. Porque fala da verdade, fala de tudo que eles passam lá. E é por conta desse querer também que surgiram outros gêneros, como, por exemplo, o Blim Blim, que é conhecido como rap ostentação, surgiu literalmente por nome do barulho da corrente, assim, tipo, Blim Blim, barulho da corrente. Aí, tipo, falando sobre, uma vida chique, essas coisas e tudo mais. Vocês frequentam alguns shows? Vocês já viram de rap? Com certeza, desde o show do Racionais até os festivais de trap que eu citei anteriormente.
todos estão envolvidos e participam. Com certeza. Tá, agora, mais esse ano que vem, tá crescendo um monte de show. Pô, não tem como não ir. Então, vários shows famosos aí, Rap Festival, Cena, por exemplo, que tá trazendo cantores de outro país até. Eu vi nas suas redes sociais que você foi num show de rap, numa batalha de rima, na verdade, não foi? Fala um sim. pouquinho da sua experiência. Pô, foi da hora demais saber, tipo, que eles respeitam bastante os outros e tudo mais. E tem um negócio parecido com o que eram os MCs, que é o pessoal que grita hey, ou essas coisas, sabe? Aí tem os gritos da batalha antes de começar. E eu achei incrível, porque tipo, é uma subcultura do rap, assim, que traz muito da história do rap. Todo mundo traz muita referência à história também nas batalhas. Tem um pouco de gastaçãozinha ali também, tipo, pra dar uma risada e tudo mais, mas eles contam bastante de verdade, assim mesmo. Além de ser um lugar totalmente inclusivo. Tem todas as pessoas, né? Citando também o Racionais, todas as cores e valores. Todas as pessoas de todos os chips, todos os cantos do Brasil tá lá, todo mundo junto, voltado para um espetáculo. Que o que eles fazem, a batalha de rima, é um espetáculo. Sim. Então, é todo mundo, não tem um pingo de preconceito, todo mundo junto, todo mundo vibra junto. E é incrível, também fui junto com ele. Não Sim. postei, mas fui junto com ele. E é incrível, é um lugar que se sente pertencido, assim, porque fora os problemas, ali é só presta atenção no como os caras são bons em fazer rima, como é genial, como os caras conseguem construir certinho. E você não pensa que o outro é diferente de você e tal, não tem essa parada. Como normalmente tem em rua, tem shopping e tal, não. Lá é todo mundo voltado pro mesmo esquema. Pô, é um lugar que, tipo, a energia lá, só você estando lá pra saber, sabe? É, tipo, incrível. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu acredito que todo mundo tenha conseguido entender um pouco mais sobre essa cultura que é o rap. E foi esse o nosso podcast. Muito obrigado pela participação, pelo chamado. Espero estar na próxima edição também. Claro. Vou deixar. É isso aí, rapaziada. Valeu, é nóis.